Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que me enviou da parte dele e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nessa noite, nós somos mais uma vez, nessa caminhada quaresmal, provocados a uma revisão de vida. O tempo da quaresma é um tempo que nos provoca em preparação para a festa maior, da paixão, morte e ressurreição. E a primeira leitura de hoje nos chama a atenção, muitos de nós já conhecemos, muitos de nós batemos o olho nessa primeira leitura e já vamos logo condenando esse povo, que ao longo do caminho, porque ficou impaciente, reclamou, foi ingrato com Deus. Mas esse povo é muito parecido comigo e com você. É muito parecido com você que está em casa. Então não dá para olhar para esse povo e condenar esse povo. O caminho é de reconhecer. Não tem aquela música antiga que fala: também sou teu povo, Senhor? Também faço parte desse povo aqui. De um povo que na hora que chega dificuldade, que chega necessidade, nós somos provocados a ter o sentimento de ingratidão por tudo aquilo que nós já recebemos. No tempo da dificuldade, nós esquecemos tudo aquilo que já nos aconteceu e, olhando só para o que nos falta agora, nos tornamos um povo que reclama. Reclama de Deus, reclama das pessoas que estão ao nosso lado, reclamamos das escolhas que nós mesmos fizemos há 10 anos, 12 anos ou 2 dias atrás. Então esse povo aqui é muito próximo do que eu e você vivemos. Nós que muitas vezes não temos essas serpentes que morderam e envenenaram, mas que nós nos auto-envenenamos pela reclamação nossa de todo dia. Que muitas vezes nos tornamos as serpentes dentro de casa porque envenenamos as pessoas que moram conosco com a nossa reclamação. Claro que aqui a primeira leitura está falando de cobras mesmo, mas eu estou falando que muitas vezes a nossa reclamação ela é tão cáustica, ela é tão ácida, que ela cai no nosso coração e no coração das pessoas que estão próximas a nós como um veneno. Padre, é verdade. Só que a provocação da liturgia de hoje, ela é mais profunda. É a provocação de nos identificarmos com esse povo, não para continuar reclamando, porque o mesmo povo que reclamou, falou mal de Deus e de Moisés, é o povo que logo aqui depois reconhece que pecou.
O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor. Começou a experimentar o antídoto da reclamação e do pecado. A pessoa impaciente quase sempre não reconhece os erros dela. O impaciente é aquela pessoa que tem razão de tudo. A pessoa impaciente, ela não reconhece quantas vezes a impaciência dela levou ela a pecar. Quantas vezes o sentimento de impaciência fez com que ela falasse palavras pesadas, tivesse atitudes pecaminosas, cobrando dos outros ou jogando sobre eles um peso que não é o real. Mas o bonito desse povo, que o mesmo povo que viveu isso, reconheceu: pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Gente, a partir desse momento, se antes esse povo estava correndo o risco de ser picado por aquelas cobras, eles passaram a correr um risco muito maior agora. O risco de serem perdoados e de experimentar a misericórdia. Enquanto na nossa impaciência a gente não reconhece onde a gente está errando, enquanto na nossa impaciência a gente só reclama dos erros dos outros, nós estamos nos envenenando. O bonito da liturgia de hoje é perceber que o mesmo povo que se envenenou reclamando também se torna um povo que clama a Deus. Reclamar e clamar, o som parece, uma palavra é parecida, mas tem todo um sentido diferente. Reclamar vai envenenar a gente. Reclamar vai nos afastar do Senhor, ao ponto de a gente nem acreditar mais que Ele escuta a nossa oração, ou que Deus nos leva em conta. Isso é reclamação. O que eu estou falando é de uma oração que clama pela ação de Deus. Mas para a gente clamar por Deus, nós precisamos antes fazer esse caminho de reconhecer que nós pecamos. Na minha impaciência, eu pequei. Na minha impaciência, eu desconfiei que Deus estava cuidando de mim. Na minha impaciência, eu desconfiei do que Deus já tinha me dado. Esse povo aqui olha para trás e fala que tem um nojo desse alimento miserável, que era o maná que tinha salvo a vida deles lá, que Deus tinha dado. Então, a pessoa impaciente, ela cria uma atmosfera de reclamação e um pecado atrás do outro vai acontecendo. Como é que é o antídoto contrário a isso, para ser aplicado aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na nossa consciência, nesse casamento, que pode estar envenenado, você pode estar envenenado no seu casamento pela quantidade de reclamações, pela sua impaciência ou pela impaciência do seu esposo e da sua esposa. Quantos de nós vivemos em ambientes envenenados, porque o que reina ali é a reclamação? Qual é a provocação da liturgia de hoje? Inverter. Assim como para o veneno tem o antídoto, para o veneno da reclamação, nós temos o antídoto do clamor, que a oração é a súplica a Deus. E aqui na primeira leitura, esse povo, orientado por Moisés, esse povo colocou ali uma serpente de bronze, e quando eles eram picados pela serpente e olhavam para aquela serpente de bronze, eles eram curados. Nós estamos no Novo Testamento. E o que vai nos curar é a coragem agora de olhar para alguém que morreu numa cruz. O novo Moisés, o Moisés definitivo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que viveu ali na cruz um momento de entrega, de intercessão, assim como Moisés intercedeu por aquele povo. Um povo que tinha reclamado dele, mas mesmo assim ele cumpriu a missão dele. Jesus Cristo morreu naquela cruz, mesmo por causa dos meus pecados, apesar dos meus pecados e dos nossos pecados, ele morreu naquela cruz. Olhar para a cruz de Cristo hoje precisa ser um remédio, precisa ser um antídoto para diminuir, para curar as feridas que a nossa impaciência e que a nossa reclamação abriu. Quantos relacionamentos estão machucados pela impaciência, quando nós não somos capazes de esperar o tempo do outro? Exemplo simples. Quantos casais já brigaram saindo para ir para uma festa, porque alguém atrasou? E olha, nem adianta botar só culpa nas mulheres, que tem homem que atrasa também. Saindo para ir para a missa. Estavam arrumando para ir para a missa, para ir rezar. E por causa daquele momento, briga.
pela impaciência de entender que a outra pessoa tem um tempo diferente, se arruma diferente, come num tempo diferente. Essa impaciência que muitas vezes é alimentada pela medida que eu faço do mundo. Então todo mundo tem que ser igual a mim. Todo mundo tem que ter o meu tempo. E quem não tem o meu tempo, quem não age do meu jeito, quem não reza a mesma cartilha que eu, começa a ser alvo da minha reclamação. Gente, a gente faz isso com uma naturalidade sem perceber dentro de casa. E ainda defende falando, não, eu sou assim. O povo, esse povo aqui que seguia Moisés, começou a experimentar a salvação e a intercessão a partir do reconhecimento. De fato, a gente pisou na bola. Nós pecamos, falando contra você, Moisés, e contra o Senhor. Nessa noite, o que nós precisamos experimentar, o que essa liturgia quer nos favorecer, é que olhando para Jesus, o homem da cruz, o homem da paixão, morte e ressurreição, é para isso que nós estamos nos preparando. Nós também possamos experimentar esse antídoto, reconhecendo os nossos erros e experimentando que mais forte do que a nossa reclamação é o nosso clamor a Deus. Muitos de nós somos impacientes porque, sem perceber, nos dobramos à ditadura do sucesso e da prosperidade. Por que nós somos impacientes? Porque vivemos sobre a ditadura de que tudo tem que dar certo na nossa vida, no meu tempo, do jeito que eu planejei, do jeito que eu quis. A ditadura de que nós só seremos felizes quando tudo der certo. É uma ditadura isso. Porque a vida não é 2 mais 2 que dá 4. Às vezes a gente soma 2 mais 2 e não deu 4. Tem pessoas que adoecem, tem acidentes, tem imprevistos. Nem todo mundo que se preparou para casar teve o casamento que esperava. Nem todo mundo que respondeu a uma vocação ao longo desse tempo percebeu os frutos dessa vocação. As coisas não são controláveis. Mas nós precisamos reconhecer onde nós erramos, para não sermos escravos da ditadura de que tudo tem que dar certo. E isso gera a nossa impaciência. Escravos da ditadura de que o mundo tem que obedecer o que eu quero. Foi por isso que o povo reclamou na primeira leitura. Porque a fuga do Egito, eles não foram obrigados, eles escolheram. Mas a pessoa impaciente começa a colocar a culpa nos outros, esquecendo que muitas vezes ela está vivendo aquele tempo de espera por consequência das escolhas que nós fizemos lá atrás. Mas parece que o impaciente ele é atacado de uma amnésia temporária e ele só enxerga a culpa do outro. Nessa noite, a liturgia quer nos convidar a romper com a ditadura do sucesso e de tudo certinho na nossa vida. Não é que eu estou defendendo que as coisas acontecem erradas, mas a vida não segue o script que eu escrevi. Nós somos surpreendidos. As pessoas não são como eu quero. Meus filhos não funcionam do jeito que eu quero. Aqui na minha casa é assim. Se não for do meu jeito, cuidado. Vai dar certo por um tempo, mas eles vão crescer. Mas mesmo assim vai ter que ser do meu jeito. Cuidado. Você pode ficar sozinho. Você pode se sentir menos pai, menos filho, menos gente, porque você colocou um limite e a vida não seguiu o seu limite. E aí você fica impaciente. E aí começa a reclamar e vai se envenenando. E as coisas na vida não vão acontecendo, não é porque tem alguém te perseguindo, é porque você está tão envenenado que você não consegue reconhecer e olhar para onde tem que olhar. Nessa noite, essa liturgia está nos convidando a olhar para o Cristo da cruz. E se a gente volta naquele tempo, alguém que morria na cruz não era símbolo de sucesso. Alguém que era condenado a morrer na cruz não era alguém que era aplaudido. Muitas vezes é passando por essa cruz da espera, é enfrentando esse processo de ser impaciente e todos os dias se esforçar. Para muitos de nós é uma cruz ter paciência. Para muitos de nós ferve aqui dentro ter que ter paciência. Se essa é a sua cruz, meu irmão, abraça essa cruz, porque depois dela vem a ressurreição.
Muitos de nós estamos adoecendo porque estamos fugindo das nossas cruzes. Padre, mas nós vamos pedir cruz. Não, você não precisa pedir, ela já está aí. Você só precisa ter coragem de assumir. Assumir que errou porque reclamou mais do que rezou. Assumir que errou porque reclamou mais do que clamou a Deus. Nessa noite, nós queremos fazer parte desse povo aqui do finalzinho do Evangelho, que diz assim: enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Padre, mas eu acredito nele. Então olhe para aquilo que ele viveu. E me mostra, na vida de Jesus, quais foram os momentos que ele reclamou. Jesus tinha a certeza, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. Recuperar essa confiança de que mesmo no tempo da dificuldade nós não estamos sozinhos é a base para superar a impaciência. Essa impaciência que te faz reclamar, que te faz ser amargo, que te faz ser agitado. Pessoas que estão adoecendo pela impaciência porque desconfiam de todo mundo, de Deus, de si mesmo, das instituições. Nós vivemos hoje no tempo da desconfiança, onde as pessoas vivem armadas, preparando as suas soluções pessoais, porque não confiam mais que Deus vai intervir, que alguém vai olhar para a minha situação, que meu pai vai vir em meu socorro, que minha mãe, que os meus filhos virão, e aí se estabelece ali, naquela casa, o clima de desconfiança, naquela comunidade paroquial, o clima de desconfiança, naquele grupo, naquela pastoral, o clima de desconfiança. Por que esse povo da primeira leitura se impacientou? Porque desconfiou de que Moisés não estava sabendo o que estava fazendo. Mas o sucesso, a mudança, é quando o mesmo povo que reclamou, reconhece, pecamos, pisamos na bola. E aí eles começam a correr o risco de serem salvos. Como é que a gente começa a correr o risco de experimentar uma vida convertida e melhor? Quando a gente olha para quem nos salvou, para quem morreu naquela cruz para nos salvar. E como é que a gente toma posse? Tendo a coragem de olhar para Ele e deixar que Ele mude a nossa vida. E aí, irmãos, é preciso paciência. Não porque Ele não pode fazer tudo de uma vez, Ele pode, mas sou eu e você que não aguentamos tudo de uma vez. E aí nós nos sentimos amados, porque Deus respeita o nosso tempo. Tanta coisa que a gente escuta hoje que fala assim: se alguém tivesse me falado isso há 10 anos atrás, Deus esperou esse tempo todo para te falar, talvez hoje. Deus está esperando o seu processo para te dizer daquilo que você já tem que reconhecer. Esse povo, depois que errou, reconheceu: pecamos. E aí o povo impaciente tornou um povo que foi buscar a intercessão de Moisés. Nessa noite, Deus quer trocar, Deus quer mudar. Se até hoje a medida da minha vida e da sua vida foi a reclamação, Deus quer levantar um povo de um clamor forte. E quanto mais dificuldade a gente vive, mais o clamor precisa ser maior. Mas esse clamor é uma oração de quem confia. A reclamação é uma oração de quem desconfia, de quem acusa. Por isso, reclamação e murmuração nos afastam de Deus e nos aproximam do diabo, que divide. Mas nessa noite, Deus nos convida no meio dessas dificuldades, talvez a sua caminhada esteja tão difícil como a do povo que caminhava no deserto. No meio dessa caminhada, meu irmão, Deus está te convidando a passar do povo que reclama para o povo que clama. Como o salmista disse: ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Que a nossa oração nessa noite, a nossa oração aqui nessa capela, a nossa oração aí na sua casa, possa chegar até Deus, porque cessou o barulho da nossa reclamação. Já viu como uma pessoa que reclama, ela é barulhenta? A pessoa que reclama, ela é uma pessoa de barulho. Até quando ela está emburrada, a cara feia dela faz barulho. A fungada dela, já viu aquelas pessoas que quando estão com raiva não falam nada, mas aquela fungada que a pessoa dá, parece que ela tira o oxigênio da sala inteira. Ela chega, ela dá uma fungada.
Ou então ela começa a cantarolar uma música dali, implicando daqui, dali, para fingir que ela não está. Então tem várias formas de nós reclamarmos. Nós somos criativos para reclamar. Mas nessa noite Deus está nos convidando a usar a nossa criatividade para rezar. Pode ser que a sua caminhada esteja difícil. Pode ser que você esteja num deserto. Pode ser que você esteja enfrentando um ambiente de desconfiança, de insegurança. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos trocar a reclamação pelo clamor. E nós queremos clamar, Senhor. Intervém. Nós confiamos no Senhor. Nós reconhecemos aonde nós pecamos, reclamando da vida, maldizendo aquilo que nós já vivemos e já recebemos. Nós pecamos por alimentar a ingratidão no nosso coração. Mas faz de nós esse povo do clamor. Nós queremos clamar, Senhor, porque confiamos em Ti, porque Te apresentamos a nossa causa. E como esse povo do Evangelho, nós também acreditamos em Ti. E vai dizendo comigo isso: eu acredito em Ti, Jesus. Eu acredito na Sua proteção. Eu acredito na Sua salvação. Por isso hoje, eu renuncio à reclamação e faço um compromisso de ser uma pessoa de oração, de ser um homem do clamor. Você que é mulher, de ser uma mulher do clamor. Cuidado. Reclamação e clamor parecem, mas são coisas muito diferentes. Que a Eucaristia de hoje, que a Eucaristia de agora, forme o nosso coração. E quando o padre reza, que ele ergue a Eucaristia, ela não faz barulho aqui, mas é um clamor gigantesco no céu. Quando a gente tem coragem de fazer menos barulho aqui, o nosso clamor é ouvido no céu. Que cessa nessa noite, Senhor, todo barulho de reclamação dentro dessa casa e na vida dessas pessoas. E que o som do clamor chegue até o céu e até o seu coração. Que a Eucaristia dessa noite ponha fim a uma geração de reclamação para levantar um povo do clamor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.